Capítulo 33. Mais de uma vez, durante os seus passeios pelo parque, Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com Mr. Darcy. Ela percebeu a perversidade do acaso, que o trazia onde ninguém mais costumava aparecer. E para impedir que isto tornasse a suceder, deu-se ao trabalho de preveni-lo de que aqueles passeios constituíam um dos seus hábitos favoritos. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse uma segunda vez, e mesmo uma terceira. Parecia o efeito de uma vontade maléfica, ou então de uma voluntária mortificação, pois nessas ocasiões, Mr. Darcy não se limitava a fazer simples perguntas de cortesia, e depois de uma pausa esquerda ir embora. Voltava sobre os seus passos e a acompanhava. Ele pouco falava, e Elizabeth não se dava ao trabalho de ouvi-lo com muita atenção. Mas da terceira vez, Mr. Darcy lhe fez umas perguntas estranhas e desconexas sobre o prazer de estar em Hunsford, o gosto que ela parecia encontrar naqueles passeios solitários e a opinião de Elizabeth sobre a felicidade do casal Collins. E disse também que, por falar em Rosings, e já que parecia que ela compreendia bem aquela casa, esperava que, quando ela voltasse novamente para o Kent, fosse residir lá também. Era isto que as suas palavras pareciam subentender. Estaria ele pensando no Coronel Fitzwilliam? Elizabeth pensou que se aquilo fosse uma indireta, seria esse o sentido mais provável. Ficou um pouco perturbada e deu graças a Deus porque naquele instante estavam se aproximando do portão da reitoria. Certo dia em que Elizabeth estava caminhando, relendo a última carta de Jane, especialmente um determinado trecho que parecia provar que Jane estava deprimida, viu, ao levantar os olhos, que se encontrava diante do Coronel Fitzwilliam, e não de Mr. Darcy, como tinha suposto. Guardando a carta imediatamente e forçando um sorriso, disse: "Eu não sabia que o senhor costumava passear por esses lados." "Estive fazendo a volta do parque", respondeu ele, "como o faço todos os anos, e tencionava encerrá-la com uma visita à reitoria. Tenciona ir mais adiante?" "Não, eu ia voltar logo." E dizendo isto, ela se virou. Juntos voltaram até a casa. "Está mesmo decidido a deixar o Kent sábado?" perguntou Elizabeth. "Sim, a menos que Darcy torne a adiar a partida. Estou a seu dispor. Ele que decida como lhe aprouver. Ele parece ter grande prazer em exercer a faculdade de escolha. Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as suas vontades como Mr. Darcy." "É verdade, ele gosta mesmo de fazer o que quer", respondeu o Coronel Fitzwilliam. "Mas todos nós gostamos. Somente que ele tem em geral mais meios de realizar os seus desejos do que o comum dos homens. Falo com sinceridade. Como filho caçula, tenho que estar preparado para o sacrifício e a obediência. Na minha opinião, o filho mais moço de um nobre pouco sabe a respeito dessas virtudes. Agora fale seriamente. Que é que o senhor sabe a respeito do sacrifício e da obediência? Quando foi impedido por falta de dinheiro de se locomover livremente ou de obter as coisas que desejava? Isto são perguntas particulares, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades desta natureza, mas em outras questões de importância é possível que eu sofra falta de dinheiro. Os filhos mais moços não podem se casar como desejam, a não ser que se apaixonem por mulheres ricas, e creio que muitas vezes isto acontece. O hábito que temos de gastar dinheiro nos torna dependentes demais, e não há muitos na minha situação que se podem casar sem considerar a questão monetária. Será uma indireta para mim? Pensou Elizabeth, e a ideia fê-la enrubescer, mas, dominando-se, disse num tom alegre: "E diga-me, qual é o preço usual para o filho mais moço de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exigir além de 50.000 libras." Ele respondeu no mesmo tom e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira afetada pelo que acabavam de dizer, Elizabeth disse pouco depois: "Imagino que o seu primo deve tê-lo trazido consigo com o intuito principal de ter alguém à disposição. Não sei por que ele não se casa. Teria desse modo uma pessoa sempre à disposição.
mas talvez a irmã dele preencha esses requisitos no momento. E como ela se encontra sob os seus cuidados exclusivos, ele pode fazer com ela o que quiser. Não, disse o coronel Fitzwilliam. Esta é uma vantagem que ele tem que compartilhar comigo. Exerço juntamente com ele a tutela de Miss Darcy. Ah, sim? Diga-me, que espécie de tutores são os senhores? A sua tutelada lhes dá muito trabalho? As moças nessa idade são às vezes difíceis de governar. E, se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa. Enquanto falava, Elizabeth via que o coronel a olhava sério. E pela maneira com que lhe perguntou pouco depois por que é que ela supunha que Miss Darcy lhe pudesse causar preocupações, ficou convencida de que tinha chegado próximo à verdade. Elizabeth respondeu diretamente. Não precisa se assustar. Nunca ouvi nada de mal a respeito dela. E ouvi dizer até que ela é uma das pessoas mais tratáveis do mundo. 2 senhoras minhas conhecidas gostam muito dela, Mrs. Hurst e Miss Bingley. Penso que já ouvi o senhor dizer que também as conhece. Conheço-as um pouco. O irmão delas é um cavalheiro muito agradável e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Oh, sim, disse Elizabeth secamente. Mr. Darcy é muito atencioso para com Mr. Bingley. Tem um cuidado realmente prodigioso com ele. Sim, acredito realmente que Darcy cuide de certas coisas dele, que na verdade precisam de cuidados. Por um fato que ele citou durante a nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Bingley deve muita coisa a Darcy. Mas tenho de desculpar-me com ele, pois não tenho o direito de pensar que Bingley seja a pessoa a que se refere a história. É uma simples conjetura. Qual é essa história? É um caso que Darcy naturalmente não pode desejar que se espalhe, pois se chegasse aos ouvidos da família da moça, poderia ser uma coisa desagradável. Pode ficar certo de que nunca falarei a este respeito. E lembre-se de que não tenho muitas razões para supor que esta pessoa seja Bingley. O que me contou foi apenas o seguinte: que ele se felicitava a si mesmo por ter salvo um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas sem mencionar nomes ou quaisquer outros detalhes, e suspeitei que fosse Bingley apenas porque acredito que ele é desses rapazes que se metem em aventuras dessa espécie, e porque sei que eles estiveram juntos durante todo o verão passado. E Mr. Darcy apresentou os motivos dessa interferência? Compreendi que havia objeções muito fortes contra a moça. E de que artifícios usou ele para separá-los? Ele não me falou a respeito dos artifícios que tenha usado, disse Fitzwilliam sorrindo. Disse-me apenas o que acabo de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a andar, com o coração repleto de indignação. Depois de observá-la durante alguns instantes, Fitzwilliam perguntou-lhe por que estava tão pensativa. Estive pensando no que acaba de me contar, disse ela. A conduta do seu primo não se coaduna com os meus sentimentos. Por que é que ele se arrogou o direito de julgar? Parece que a senhora está disposta a considerar a interferência dele inoportuna. Não sei com que direito Mr. Darcy pode decidir a respeito da legitimidade das inclinações do amigo, ou baseado apenas no seu julgamento determinar de que maneira aquele amigo poderia ser feliz. Mas, continuou ela voltando a si, como não conhecemos as circunstâncias, não é justo condená-lo. Não suponho que existisse grande afeição nesse caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam. Porém, diminui bastante o triunfo do meu primo. Estas palavras foram ditas em tom de gracejo. Mas pareceu a Elizabeth que traçavam um retrato tão justo de Mr. Darcy que ela resolveu refrear a resposta. E, portanto, mudando abruptamente de assunto, falou de coisas banais até que chegaram à reitoria. Aí, logo depois que o visitante partiu, ela se trancou no quarto para pensar sem interrupção em tudo o que tinha ouvido. Não era de supor que fossem outras as pessoas envolvidas. Não poderiam existir no mundo 2 homens sobre os quais Mr. Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Ela nunca duvidara de que ele tivesse tido a sua parte nas medidas que tinham sido adotadas para separar Mr. Bingley de Jane.
mas sempre atribuíra a Miss Bingley a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se ele não tivesse sido, portanto, iludido pela própria vaidade, Mr. Darcy, com o seu orgulho e seu capricho, era a causa de tudo o que Jane tinha sofrido. Tinha arruinado por algum tempo todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo. E ninguém poderia dizer quão duradouro era o mal que ele tinha causado. Havia objeções muito fortes contra a moça. Tais tinham sido as palavras do coronel Fitzwilliam. E estas fortes objeções eram provavelmente as seguintes: o fato de ela ter um tio que era advogado no campo e outro que era comerciante em Londres. Contra Jane em pessoa, pensou ela, não poderia haver possibilidade de objeção. Ela é toda doçura e bondade. É inteligente, educada e suas maneiras são cativantes. Nada pode ser objetado tampouco contra meu pai, que, embora um pouco excêntrico, tem qualidades que nem Mr. Darcy pode desdenhar. E uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará. Quando pensava na mãe, com efeito a sua confiança declinava um pouco, mas não era crível que quaisquer objeções desse gênero pesassem aos olhos de Mr. Darcy, cujo orgulho, pensou Elizabeth, seria mais facilmente ferido pela falta de importância das relações do amigo do que pela falta de senso dessas mesmas pessoas. E, finalmente, Elizabeth chegou à conclusão de que Mr. Darcy se deixara levar em parte pelo seu desmedido orgulho e, em parte, pelo desejo de reter Mr. Bingley para sua irmã. As agitações e as lágrimas que o assunto causara trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça que à noite se agravou. Esta circunstância e a sua repugnância em ver Mr. Darcy determinaram-na a não acompanhar as primas a Rosings, onde deviam tomar chá. Mrs. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu, impedindo o mais que pôde o seu marido de insistir. Mr. Collins não pôde esconder a apreensão de que Lady Catherine se mostrasse aborrecida por Elizabeth ter ficado em casa. Capítulo 34. Depois que os amigos partiram, Elizabeth, como se tencionasse exasperar-se o mais que podia contra Mr. Darcy, escolheu como ocupação a leitura de todas as cartas que Jane lhe enviara, desde que ela, Elizabeth, estava no Kent. Essas cartas não continham nenhuma queixa expressa. Não relembravam acontecimentos passados nem comunicavam sofrimentos presentes. Mas em todas elas, em quase cada linha, sentia-se a falta daquela animação que sempre caracterizara o estilo de Jane, e que procedia da serenidade de um espírito tranquilo e bem disposto consigo mesmo e com todos. Elizabeth observou, com uma atenção que não tivera durante a primeira leitura, cada frase que traía alguma inquietude. A vergonhosa jactância de Mr. Darcy a respeito dos sofrimentos que ele pudera causar fazia com que ela sentisse mais agudamente os sofrimentos da irmã. Era um consolo pensar que a sua visita a Rosings terminaria daí a 2 dias. É outro ainda maior a ideia de que em menos de 15 dias estaria novamente junto de Jane, preparada para contribuir, com toda a afeição de que era capaz, para o restabelecimento da sua tranquilidade. Não podia pensar na partida de Darcy sem se lembrar de que o primo também iria com ele. Mas o coronel Fitzwilliam dera a entender claramente que não tinha nenhuma intenção, e embora fosse um homem agradável, Elizabeth não estava disposta a ficar triste por sua causa. Decidira ela este ponto, quando teve a sua atenção despertada pelo som da campainha da porta. A princípio ficou um pouco emocionada com a ideia de que pudesse ser o coronel Fitzwilliam, que já uma vez aparecera tarde da noite, e que viesse agora para se informar da sua saúde. Mas esta ideia foi logo banida, e a sua emoção foi inteiramente diversa quando viu com imensa surpresa Mr. Darcy entrar na sala. Começou apressadamente a fazer perguntas sobre a saúde dela, atribuindo a visita ao desejo de se tranquilizar. Ela respondeu com fria amabilidade. Darcy ficou sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se a caminhar pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada. Depois de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: "Em vão tenho lutado comigo mesmo.
Nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos, e preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo ardentemente. O espanto de Elizabeth não teve limites. Olhou fixamente para ele, enrubesceu, duvidou e ficou calada. Mr. Darcy considerou a atitude como um encorajamento e imediatamente fez-lhe a confissão de tudo o que sentia e já desde há muito vinha sentindo. Falou bem, mas através das suas palavras outros sentimentos, além dos do coração, podiam ser percebidos. E ele não falava com mais eloquência da sua ternura do que do seu orgulho. O sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor constituía, os obstáculos de família que a razão sempre opusera à inclinação, foram descritos com um ardor que parecia devido ao seu amor próprio ferido, mas que recomendava muito pouco as suas pretensões. Apesar da sua profunda antipatia, Elizabeth não podia deixar de ficar desvanecida pela afeição de tal homem, e embora as suas intenções nem por um só instante mudassem, a princípio ela teve pena de ser obrigada a lhe infligir uma tal decepção. Mas as palavras seguintes de Mr. Darcy tornaram a provar o seu ressentimento. Encolerizada, perdeu toda a compaixão. Procurou, no entanto, dominar-se, para responder cora paciência, assim que ele acabasse de falar. Ele concluiu descrevendo-lhe a força daquela afeição que, apesar dos seus esforços, não conseguira dominar, e exprimiu a esperança de que essa afeição fosse agora recompensada pela aceitação de Elizabeth. Enquanto Mr. Darcy falava, era evidente para Elizabeth que ele não duvidava de que a resposta fosse favorável. Falava em apreensão e ansiedade, mas o seu rosto exprimia realmente a certeza. Isto ainda a exasperou mais, e quando ele terminou, o sangue subiu ao rosto de Elizabeth, que disse: "Em casos como este, creio que é costume estabelecido exprimir a nossa gratidão pelos sentimentos que nos são confessados, embora esses sentimentos não possam ser retribuídos. É natural que essa gratidão seja sentida, e se a experimentasse agora eu lhe agradeceria. Mas não posso desejar e nunca desejei a sua boa opinião. E aliás o senhor a confere a mim contra a vontade. Sinto muito ter de causar decepção a qualquer pessoa. Não o faço de propósito. Entretanto, espero que ela seja de curta duração. Os sentimentos que, segundo o senhor me disse, o impediram durante muito tempo de reconhecer a sua afeição, hão de socorrê-lo facilmente depois da presente explicação." Mr. Darcy, que estava apoiado contra a lareira, com os olhos fixos no rosto de Elizabeth, pareceu receber as suas palavras com tanta surpresa quanto ressentimento. O rosto se tornou pálido de cólera, e a perturbação era visível em cada um dos seus traços. Lutava para dar aos seus gestos uma aparência de calma e não queria falar antes de ter conseguido o que desejava. A pausa era insuportável para Elizabeth. Afinal, numa voz em que transparecia o esforço para torná-la calma, respondeu: "E esta é a única resposta a que eu tinha direito e com a qual tenho de me contentar. Desejaria talvez que me informasse por que sou assim rejeitado, sem a menor tentativa de cortesia da sua parte. Mas isto tem pouca importância." "Por minha vez, eu poderia perguntar", replicou ela. "Por quê, com o intuito tão evidente de me ofender e de insultar, o senhor resolveu dizer que gostava de mim contra a sua vontade, contra a sua razão e mesmo contra o seu caráter? Não é escusa suficiente para a minha falta de cortesia? Se é que realmente cometi essa falta, mas tenho outros motivos para me sentir ferida. E o senhor bem o sabe. Mesmo que os meus sentimentos não lhe fossem contrários, se lhe fossem indiferentes ou mesmo favoráveis, o senhor acha que qualquer consideração me inclinaria a aceitar um homem que arruinou talvez para sempre a felicidade de uma irmã querida?" Enquanto ela pronunciava estas palavras, Mr. Darcy mudou de cor, mas a emoção foi curta, e ele continuou a ouvir sem tentar interromper. "Tenho todas as razões do mundo para pensar mal do senhor", prosseguiu Elizabeth. "Nenhum motivo poderá escusar o ato injusto e mesquinho que praticou. O senhor não ousará negar que foi o meio principal, se não o único, de separar aquelas duas pessoas e de expô-las à censura e ao ridículo do mundo.
uma delas por capricho e instabilidade, outra pela decepção das suas esperanças, causando-lhes um grande mal. Fez uma pausa e viu, com grande indignação, que ele a ouvia com ar de quem não sentia o menor remorso. Olhou-a mesmo com um sorriso de incredulidade afetada. "O senhor pode negar o que fez?" repetiu ela. Ele então respondeu com fingida tranquilidade. "Não desejo negar que fiz tudo o que pude para separar meu amigo da sua irmã. Tampouco negarei que me alegro desse êxito. Fui mais previdente para com ele do que para comigo próprio." Elizabeth não quis mostrar que compreendeu a observação, mas o sentido não lhe escapou. Como tampouco foi de natureza a aplacá-la. "Mas não é apenas nessa história que se funda a minha antipatia", continuou ela. "Muito antes de ela acontecer, eu já tinha opinião formada a seu respeito. A narrativa que já há muitos meses me fez Mr. Wickham me revelou o seu caráter. Que tem o senhor a dizer sobre este assunto? Que ato imaginário de amizade poderá o senhor alegar para se justificar? Que falsos motivos poderá inventar para iludir os outros? A senhora parece se interessar extraordinariamente pelas mágoas daquele cavalheiro. Nenhuma pessoa que conheça o seu infortúnio pode deixar de se interessar por ele." "Seu infortúnio!" repetiu Darcy num tom de desprezo. "Sim, o seu infortúnio foi realmente grande. E foi o senhor quem o infligiu", exclamou Elizabeth com energia. "Foi o senhor quem o reduziu ao seu estado atual de pobreza, de comparativa pobreza. O senhor lhe recusou os direitos que lhe cabiam, as vantagens que lhe tinham sido destinadas. Privou-o, durante os melhores anos da sua vida, da independência a que ele tinha direito e que, aliás, merecia. Tudo isso o senhor fez. E agora ouve o relato do seu infortúnio com desprezo e ironia." "Então é esta a opinião que tem de mim", exclamou Darcy, caminhando apressado pela sala. "É este o valor que me dá. Agradeço-lhe por se ter explicado tão claramente. Minhas faltas, tais como as descreve, são realmente pesadas. Mas talvez", acrescentou ele, detendo-se e voltando-se para Elizabeth, "talvez essas ofensas pudessem ter sido relevadas se eu não tivesse ferido o seu orgulho, confessando-lhe com toda a franqueza os escrúpulos que me impediram durante tanto tempo de tomar uma resolução. Eu poderia ter evitado as suas amargas acusações se me tivesse mostrado mais hábil, escondendo-lhe as minhas lutas e fazendo crer que era movido por uma inclinação a que nada se opunha, nem a razão, nem a reflexão, nem qualquer outro motivo. Mas odeio toda espécie de fingimento. Tampouco me envergonham os sentimentos que lhe exprimi. São naturais e justos. Pode exigir de mim que me felicite pela inferioridade social dos seus parentes? Ou que me alegre com a esperança de me relacionar com pessoas de condição inferior à minha? Elizabeth sentia a sua cólera crescer de momento a momento. Apesar disso, procurou falar com toda a calma. "O senhor está enganado, Mr. Darcy. A sua atitude pouco cavalheiresca apenas me poupou o desgosto de recusar o seu pedido, se ele tivesse sido feito de outra forma." Elizabeth percebeu que ele se sobressaltava ao ouvir estas palavras. Mas Mr. Darcy nada disse e ela prosseguiu. "Eu o teria recusado de qualquer forma. Nada me poderia ter persuadido a aceitar a sua mão." Novamente seu espanto foi evidente. Mr. Darcy olhou para Elizabeth com incredulidade e mortificação. Ela continuou. "Posso dizer que desde o princípio, desde o primeiro instante quase em que o conheci, as suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso, e de que tinha a maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Esta impressão foi tão profunda que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia. E talvez menos de um mês depois de conhecê-lo, estava convencida de que o senhor seria o último homem no mundo com o qual eu me casaria." "Não precisa acrescentar mais nada", disse Darcy. "Compreendo perfeitamente os seus sentimentos, e nada me resta senão me envergonhar dos meus. Perdoe-me ter tomado o seu precioso tempo, e aceite os meus mais sinceros votos de felicidade." E dizendo estas palavras, saiu apressadamente da sala, e depois de alguns instantes,
Elizabeth o ouviu abrir a porta da frente e sair. O tumulto das ideias lhe era tão doloroso que, incapaz de recuperar o equilíbrio, ela se deixou cair sobre uma cadeira e chorou durante meia hora sem cessar. A sua surpresa aumentava cada vez que recordava o que se tinha passado. Recebera uma proposta de casamento de Mr. Darcy. Há vários meses ele estava apaixonado por ela. Amava-a tanto que desejava desposá-la, apesar de todas as objeções que tinham feito com que ele impedisse o casamento do amigo. Era agradável saber que ela tinha inspirado uma afeição tão forte. Mas a piedade que por um momento a ideia de tal paixão tinha inspirado a Elizabeth foi logo sufocada pela do orgulho de Mr. Darcy, o seu abominável orgulho, pela cínica confissão de sua atitude para com Jane, a sua imperdoável tranquilidade ao reconhecer o que tinha feito, embora não o pudesse justificar, e pela maneira desapiedada com que se referira a Mr. Wickham, sem que tentasse negar a crueldade com que o tinha tratado. Essas reflexões agitadas prosseguiram até que Elizabeth ouviu o ruído da carruagem de Lady Catherine. Sentindo que não estava em condições de enfrentar a perspicaz atenção de Charlotte, correu para o quarto.